Como ganhar dinheiro na GR, mesmo sem ter o espaço ideal para ginástica rítmica? Descubra aqui, nesta aula de hoje, o que ninguém te contou sobre a sua realidade ser transformada na ginástica rítmica. Então, venha comigo, porque esse encontro está apenas começando. A nossa aula número 181, aqui do canal Regime BR, feita especialmente para você que é professor ou professora de ginástica rítmica e está aqui para aprender mais sobre essa modalidade linda e que quer se capacitar para ser um profissional de excelência. Seja muito bem-vindo e eu já vou te falar logo. Se você deseja trabalhar com a GR e ganhar dinheiro, esse encontro de hoje aqui vai trazer várias dicas valiosas para você e o passo a passo para você transformar essa sua realidade. Deixa eu te falar uma coisa, a maioria dos professores de ginástica rítmica, eles acreditam que se você não tem estrutura, você não consegue crescer, você não consegue ganhar dinheiro. E aí eu vou te dizer, a verdade é que quem sabe as estratégias corretas realmente transforma até um corredor de escola em um local de formar campeãs, inclusive de faturar, viu? De ter dinheiro aí para atuar na ginástica rítmica. Então, sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que a gente vai se aprofundar hoje. Algo que muitas vezes ninguém quer te contar, não é verdade? Quem aí você vê falando sobre ganhar dinheiro na ginástica rítmica? Afinal, as pessoas estão concorrendo uns com os outros. Mas aqui nós temos uma batalha, não é? Toda vez que eu ligo essa câmera aqui, eu inicio a minha batalha ao vivo e a cores para você contra a falta de conhecimento na ginástica rítmica. Então você já sabe, esse conteúdo aqui é para professores, treinadores de GR, para quem quer aprender sobre ginástica rítmica, se capacitar de verdade, e não para quem quer ficar segurando o conhecimento para si, que não quer compartilhar, que não quer evoluir, que não quer ver outros professores crescer. Sempre que esse conhecimento ele é detido, eu acredito que quem é prejudicado somos nós profissionais, mas principalmente as ginastas. E eu trabalho por um bem comum, pela ginástica rítmica. Então, se você está aqui comigo disposto a dar um passo a mais na sua formação, continua até o final desse conteúdo, não saia. E se você é professor ou professora de GR que está disposto a ganhar dinheiro na GR, saiba que hoje você vai entender. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente que você ama o que você faz, mas você não sabe ganhar dinheiro com isso? Você já se percebeu com dificuldade para cobrar o seu trabalho ou tende a ter vergonha de vender? Eu vou te falar que isso já aconteceu comigo várias vezes, viu? Você tem dificuldade, assim, de encher as suas turmas e de fazer com que essas ginastas permaneçam nas suas aulas? Você vive com insegurança, sem ter clareza, sem planejamento, sem resultado, tanto financeiro quanto das suas ginastas? Fica comigo, porque hoje você vai entender que existe um verdadeiro espaço ideal para você trabalhar com a ginástica rítmica. E esse espaço tem a ver primeiramente com a sua mentalidade e a forma como você apresenta o teu trabalho para as suas ginastas. Então veja o seguinte, você deseja trabalhar com GR, maravilha, já se capacitou, já sabe aí, já estudou, já tem um pouco de conhecimento, mas aí você não sabe se vender. Ou então você não sabe divulgar o seu trabalho. Você tem a melhor aula do mundo, mas essa aula está ali sendo feita para duas crianças. Pois é. E como que a gente faz para melhorar tudo isso? Eu acredito que a ginástica rítmica abrange algumas coisas que não nos ensinaram na faculdade, não nos ensinam por cursos por aí, porque as pessoas muitas vezes querem deter o conhecimento e também os resultados. Aqui no canal RGBR você sabe que não é esse o nosso objetivo, que a batalha é pelo conhecimento e o seu crescimento. Então eu vou te falar logo. Para você ensinar a GR e ter dinheiro, você precisa mais do que a técnica. Você precisa saber sobre marketing. Sim, porque afinal, como você vai divulgar a sua aula, que você já estudou, aprendeu e sabe a técnica, divulgar para outras pessoas, fazer com que o seu conteúdo, o seu post, não seja só mais um videozinho aí de internet e fazer com que ele atraia pais e ginastas para o seu perfil e para a sua aula, você precisa saber sobre marketing. Esse é o primeiro passo. Só que isso ninguém nos ensina, não é? Fala pra mim, quem é que teve GR na faculdade? Eu vou falar por mim. Eu quase nem tive GR, né? Eu tive lá um pouquinho na aula de ginástica geral, falaram lá que existe GR, mas só isso. E aí, você tem que sair da faculdade, ensinar GR e aprender
também a se vender, certo? Então, essa é uma das coisas que você precisa aprender no processo. Então, por isso que é importante você entender essa necessidade de você, como profissional de GR, ser muito mais do que a parte técnica. Quer ver mais uma coisa? É muito comum, eu converso com muitos professores e eu lamento muito por isso, que muitos professores estejam ganhando valores baixíssimos pelo seu trabalho na GR. Ontem a gente fez um encontro, né? O quinto Excellence Day, que é o encontro dos profissionais de ginástica rítmica, do método ginástica rítmica com excelência. E aí eu falava sobre isso. Falei, olha só, pessoal, vocês estão ligados aqui? Vocês estão atentos no que eu vou falar agora? Por quê? Ensinar a GR é muito mais do que só ensinar a modalidade. É ensinar sobre valores, sobre tudo na vida, que é essa ginasta nesse momento, mas esse ser humano vai levar para sua vida. E aí, você não se valoriza. Você ensina GR, você ensina respeito, você ensina sobre caráter, virtudes, responsabilidades. E essa criança leva para a vida e pode se desenvolver muito além disso, porque ela vai levar para a vida inteira dela, mas você não é valorizado por isso. Então, por isso que você precisa ter esse conhecimento de como administrar o seu marketing, as suas vendas e também como você vai fazer para administrar as suas finanças. Porque a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, como que faz com esse dinheiro? O que faz com esse dinheiro? Investe no seu trabalho? Não investe, simplesmente mantém a vida do jeito que tá. Você tá aqui comigo agora, fala pra mim, hoje, você se sente valorizado como profissional da GR ou você sente que você poderia ser muito mais valorizado, inclusive? Conta pra mim aqui nos comentários. Porque olha só, se você entende sobre técnica, a parte técnica da GR, isso é muito importante, é necessário, ou o mínimo, né, pra você atuar com a GR. Mas eu quero que você abra seu leque, a sua visão aqui sobre esses outros assuntos que envolvem também o profissional. Uma vez alguém me falou o seguinte, e eu levo isso realmente hoje muito a sério, porque eu acredito que todos os dias nós estamos nos vendendo. De alguma maneira nós estamos nos vendendo. Quer ver? Quando você, vamos lá, você quer oferecer o seu trabalho, você está vendendo um serviço, né, propriamente ali. Mas quando você pede algo para alguém, quando você faz uma troca com alguém, ou quando você está em comunidade, você precisa vender a sua imagem, a sua fala, as suas razões, as suas opiniões. É uma venda também. E se nós não entendermos venda como algo diário e frequente no nosso trabalho e na nossa vida, a gente vai negligenciar esse aprendizado. Hoje eu confesso para vocês que eu estou num processo bem a fundo sobre vendas para melhorar a minha forma de me entender na hora das vendas. Porque existem crenças que vêm com a gente também, que vendedor é chato. Você já passou por isso? Ah, porque o vendedor é chato, fica insistindo, fica empurrando. Eu, sinceramente, gosto de falar o seguinte: eu não te vendo nada, eu não te empurro nada. Você que toma a decisão. Se você sentir valor naquilo, se você sentir que aquilo faz sentido para você, se aquilo te oferecer um benefício, te traz um bem-estar, te traz uma qualidade para aquilo que você escolheu fazer, maravilha, vem com a gente. Se não, tá tudo bem, a gente vai continuar amigo. E a ideia é essa, que você faça isso com as suas aulas de GR, mas lógico, que você estruture esse processo para você dar esse resultado para as suas ginastas. Então, um profissional de qualquer área precisa ter esse conhecimento de marketing, finanças e vendas. Inclusive, teve um outro dia que eu abri uma caixinha sobre isso aqui no Instagram. E aí, uma das pessoas falou que ela não concordava que o profissional precisava saber sobre marketing. E aí eu fiquei refletindo na hora, não respondi, né? Lógico, porque eu respeito também a opinião de todos. Mas eu fiquei refletindo, pois é, será que precisa mesmo de marketing? Sim, mesmo que você hoje trabalhe numa escola, seja ela um projeto, uma escola pública, você trabalha numa escola particular, se você não faz uma boa divulgação do seu trabalho através do próprio trabalho, você não está fazendo um bom marketing. E quando você não faz um bom marketing, você também não é recompensado por isso. Então aqui estamos falando de dinheiro. Mesmo sem você ter o espaço ideal, sem você estar trabalhando no melhor local, é possível você dar um passo a mais no teu ganho financeiro. E te digo mais, eu já dei aula em espaço, como eu sempre conto aqui para vocês, em um espaço de um pátio de escola, que lá nós tínhamos a toalha que as meninas traziam de casa para poder fazer aula. E ali
Depois do recreio, com aquele pátio sujo, a gente fazia aula. Eu dava uma varridinha, né, para poder melhorar um pouquinho o ambiente, e é ali que nós fazíamos aula. E ali foi o primeiro passo, para que hoje eu possa viver de ginástica rítmica, eu possa ter a minha fonte de renda direcionada à ginástica rítmica, que é o que eu amo e que eu acredito que seja a minha missão. É a minha missão. E essa missão aqui no canal RGMBR, ela vai além de estar na internet. Vou contar para vocês. Tempos atrás, alguém me falou que fulano de tal falou que eu sou blogueira. E aí eu falei, olha, beleza. No primeiro momento eu falei, será que eu sou blogueira mesmo? Tudo bem. Depois eu respirei fundo e pensei, ok. Sabe que blogueira, que tipo de blogueira que eu sou? A blogueira que traz conhecimento, algo que ninguém compartilha. A blogueira que está se preocupando com o seu crescimento profissional, com o seu ganho financeiro. Esse tipo de blogueira que eu sou. E aí, na época, eu perguntei até para algumas pessoas, né? E aí, o que você acha disso? Dessa opinião desse fulano de tal lá? Essa pessoa falou assim, algumas pessoas falaram para mim assim, olha só, esse tipo de blogueira que eu gosto. Eu te sigo porque realmente você me ensina, você me ajuda, você me faz crescer, eu evolui muito com você, já ganhei medalha, já ganhei dinheiro, já evoluí com o seu trabalho e eu sei o valor do seu trabalho. Pronto, pra mim é isso que importa. Se existem pessoas que hoje minimizam o seu trabalho, o seu crescimento, o seu desenvolvimento como profissional e o seu trabalho dentro da ginástica rítmica, entenda, você precisa entender o seu valor primeiro. E eu entendi naquele momento, depois de receber essa mensagem aí, eu entendi o meu valor. Eu sei que não é sobre isso. E que essa pessoa não me conhece, não conhece o meu trabalho. E aqui eu tenho um objetivo. Neste encontro, por exemplo, te fazer ganhar dinheiro com a GR. Mas o primeiro passo para isso é você entender que é possível você ganhar dinheiro. Se você tiver esses itens aqui ainda mais, né? Então vamos lá, vamos falar sobre os erros que travam o seu crescimento. Primeira coisa, isso aqui é fato. Você acha que precisa preparar para você ter grandes ganhos, você precisa estar no ginásio dos sonhos. Eu quero treinar num espaço igual a seleção treina, com um tapete, ar-condicionado, fisioterapeuta. Te digo, isso aí é um grande erro e que te bloqueia. Eu uso sempre uma frase que é do Mário Sérgio Cortella. E eu falo que foi isso que fez a minha carreira chegar onde ela chegou. Faça o que você tiver, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. O que é isso? Sabe lá atrás quando eu contei que eu dava aula num tapete? Ou melhor, na toalha, no pátio da escola, sem tapete? Pois é, naquele momento eu tinha uma realidade. Em algum momento, anos depois, pularia, sei lá, uns 10 anos depois para mais do que isso, eu estava treinando uma equipe que ganhou medalhas no Campeonato Sul-Americano, representando o Brasil, vestindo a camisa do Brasil. Percebe que essa é uma trajetória que precisou ser trabalhada para que esse momento acontecesse. Agora, hoje, talvez você não está no seu espaço ideal, mas você precisa trabalhar e batalhar. Outro dia eu ouvi uma frase assim: a única certeza que a gente tem de errar é quando, ou melhor, de não ganhar é quando a gente não tenta, né? Essa é a única certeza. Se eu nem tentar, eu não vou ter ganho nenhum. Então é sobre isso. Se hoje você pensa que você precisa chegar num espaço ideal, num lugar ideal, calma, pense, construa passo a passo o seu caminho e você vai chegar lá. E lembre-se, sozinho você até vai longe. Você até consegue evoluir, mas juntos vamos muito mais longe. Então, eu quero que você entenda que você não está sozinho por aqui, tá? Aproveita e compartilha esse encontro de hoje aqui com algum profissional da GR, divida com alguém, porque afinal, quando a gente compartilha, você está me ajudando a vencer essa batalha contra a falta de conhecimento e fazer com que outros profissionais entendam que o crescimento deles é o crescimento da próxima geração. Quando você aprende e você compartilha com as suas ginastas, essas ginastas serão a próxima geração de seres humanos com qualidades, com virtudes, com aprendizados que o esporte pode oferecer. Vamos lá. O que funciona de verdade, então? Se eu não fui ginasta, se eu não tenho um espaço ideal, como que eu consigo esse trabalho e esse ganho financeiro na GR? Primeiro, posicionamento estratégico.
Lembra que eu falei sobre marketing? Isso aqui também está alinhado. Você saber fazer o seu marketing, a venda do seu produto, para que você consiga oferecer o bom serviço que você vai trazer, né? Se você não tiver um público para assistir às suas aulas, como é que você vai entregar um bom serviço e saber e ter mais pessoas para acompanhar as suas aulas, né? Construção de autoridade, mas autoridade sem ser autoritário. Você não vai impor que essas crianças permaneçam na sua aula. Não, elas vêm para a sua aula porque elas gostam, porque elas querem. Hoje mesmo eu recebi um feedback de uma mãe que estava muito feliz, que ela falou, olha, a filha foi para a apresentação no final de semana e ela ficou muito feliz, ela queria que você estivesse lá. E eu falei, olha, a professora tem compromisso, ela não pode ir e tal. Mas essa criança ficou me esperando. E essa mãe me trouxe esse feedback. E eu sei que, no fundo, essa possibilidade de eu trabalhar com essa criança, de eu oferecer esse acompanhamento para essa criança, tem a ver com a autoridade que eu estou criando. Porque ela sabe que eu sou responsável, que eu vou trabalhar com a criança do jeito certo, que eu vou desenvolver ela da melhor maneira possível. Então, essa construção acontece a partir do seu preparo. Quando eu, como profissional, sei o que eu estou fazendo, eu entrego o melhor serviço. E para que você possa também ofertar um bom serviço e que cabe na realidade que você tem, você precisa dominar conhecimento. Então não adianta eu ir numa periferia, de repente, onde a situação, infelizmente, das pessoas que estão por lá não é uma situação financeira boa, eu querer fazer um valor altíssimo de investimento para a aula. Percebe que isso não vai ter um público? Eu preciso entender. E essa é uma das coisas que eu valorizo muito que você aprenda, que é a precificar o seu serviço, a entender o cenário, mas entender seus custos. Por isso que eu te falo, entender sobre finanças é necessário. Será que hoje você não está, igual uma professora me falou esses dias, ela falou assim, Val, depois dessa aula, né, porque a gente teve uma aula sobre finanças lá no Método Ginástica Rítmica com Excelência, depois dessa aula, Val, eu tô sentindo aqui que eu tô trabalhando para pagar o aluguel. E eu falei, pois é, vamos mudar isso? Bora fazer acontecer? A gente já traçou estratégias e tudo mais. Ou seja, para você ganhar dinheiro, você precisa saber administrar esse dinheiro. E para você cobrar aquilo que você quer ali do seu estúdio, do seu espaço, enfim, das suas aulas, você precisa saber o quanto você gastou para aquilo. Quanto vale seu tempo? Quanto vale sua hora? Quanto vale a utilização daquele espaço? Isso tudo precisa ser bem administrado, ok? O passo que quase ninguém vê. Você quer entender esse passo? Você está aqui comigo agora? Você quer aprender o que quase ninguém te mostra e que quase ninguém vê, e por isso você sabendo disso você vai ser diferencial no seu trabalho? Aprender a transformar aquilo que você tem de limitação em um verdadeiro diferencial. Vou contar uma história aqui para vocês. Tem uma professora que faz parte da minha mentoria e ela nunca foi ginasta, trabalhava em um local e quando ela trabalhava naquele local, ela não se encaixava naquele ambiente. Depois ela decidiu sair, foi criar o trabalho dela. Hoje ela construiu o projeto dela e sabe onde ela se descobriu? Na ginástica para adultos. A ginástica rítmica para adultos despertou nela uma nova forma de trabalho e ela está ganhando dinheiro com isso agora. Ou seja, ela entendeu que a limitação dela por não ter sido ginasta não seria um problema, e sim um diferencial. Porque afinal, os outros locais que dão aula na cidade dela, eles trabalham com pessoas novas, com jovens, que estão aí numa outra fase da ginástica rítmica. Ela não. Ela se encontrou nesse projeto com ginástica para adultos e ali que ela está fazendo o caminho dela. Então percebe que quando você não identifica as suas limitações de alguma maneira, você não consegue avançar? Vamos lá. Se eu tenho hoje uma ginasta, vou dar um exemplo prático, né? Que não tem muita flexibilidade de coluna para os movimentos da série dela. Eu vou colocar os movimentos de coluna para ela ser penalizada? Ainda mais num código de pontuação que fala que menos é mais, quanto melhor e mais objetiva as minhas escolhas, melhor? Então eu vou disfarçar aquilo lá, não é? E vou potencializar aquilo que ela tem de bom, de repente flex de perna, artístico, seja lá o que for. E aqui é a mesma coisa. Você faz isso com a sua ginasta? Que bom. Se você não faz, comece a fazer. Agora, faça isso com o seu trabalho também. Qual é o seu diferencial? Qual é a limitação que você tem hoje que pode te dar algo a mais? O que você sabe de melhor? Destaque isso, evidencie isso no seu trabalho. E aí você com certeza vai dar um passo a mais aí ao seu aprendizado, ao seu crescimento, à sua evolução. Eu quero saber quem está aqui comigo agora, quem não está dormindo, quem não está
quem está acordado para esse encontro aqui, para entender que existe uma forma de você dar um passo a mais. Só que os primeiros conhecimentos precisam ser repassados. Eu sempre falo o seguinte: eu quero que a minha ginasta se prepare para uma competição, certo? Eu vou preparar ela hoje, agora, e vou chegar e ela vai arrasar? Ou vai passar por um processo de preparo? Segunda opção, né? E por que você hoje quer chegar por aí, sair ganhando dinheiro à toa, sem se preparar para isso? Você está reclamando hoje que você não ganha dinheiro com a ginástica, mas você não se preparou para isso. Você não foi atrás de conhecimento, de capacitação, de preparo, né? Ah, Val, mas não tem ninguém que oferece isso no meio da ginástica rítmica. Pois é. Sabe o que acontece? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Sabe o que acontece? Muitos professores hoje de ginástica rítmica realmente sentem falta. Sentem falta de um acompanhamento, sentem falta de conhecimento, né? Eu falei aqui para você sobre esses conhecimentos que seriam importantes você ter como profissional da ginástica rítmica. Muita gente não tem, né? E se essas pessoas não têm, como que fica? Como que elas vão evoluir, né? Como que elas vão dar um passo a mais se elas não têm esse preparo, né? Esse conhecimento mínimo. Então, o que eu quero te falar? Você pode, você consegue isso se você estiver capacitado. E se tiver alguém que te ajuda nesse trajeto, muito mais fácil, né? Muito melhor. Então, deixa eu só baixar um vídeo aqui que eu acabei falhando aqui no preparo dessa aula. E eu quero te falar sobre uma professora que não foi ginasta e que essa professora tem resultados aí hoje na ginástica rítmica graças à sua capacitação e ao seu conhecimento. Ela foi atrás de se preparar e é por isso que ela tem resultados. Então, eu tô quase concluindo aqui o que eu preciso, só um pouquinho. Que eu falhei aqui com esse vídeo. Vamos ver se agora eu consigo baixar esse vídeo aqui, que eu preciso mandar ele para vocês, né? Vou mostrar porque é muito valioso. Essa professora que eu vou te apresentar aqui, ela não foi ginasta. E ela teve muitas conquistas, mesmo não sendo ginasta. E eu quero te apresentar um pouquinho da história dela, eu quero que você entenda que você também pode, que você também consegue. Mas, até aqui, ficou claro para você que, mesmo hoje, se você tem algumas limitações, algo que você tá com dúvida no seu trabalho, inseguranças, você consegue mais se você estiver disposto a mais? Vamos lá. Sua ginasta tem dificuldade com o aparelho massas, por exemplo. Ela precisa treinar para melhorar. Sua ginasta tá com medo de competir. Ela precisa enfrentar esse desafio. Você tá com algum medo? Tá com alguma falta? Você precisa encarar. E se você quiser encarar, você sabe onde você pode encontrar alguém que te ajude nisso. O objetivo aqui do canal é único, é te ajudar, a te preparar para isso tudo, ok? Vamos lá, consegui aqui o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Então vamos lá. Que graças às Opa. que graças às redes sociais, porque antes eu postava eu na aula lá com as meninas, fazendo uma pose bonita, tchauzinho, dadadadada. E eu aprendi ao que postar, né? O que que eu vou postar? Como que eu vou fazer essa postagem, né? As pessoas conseguiram, perceberam o meu trabalho e começou a abrir as portas. As portas começaram a se abrir, eu comecei a receber mais propostas, pessoas me veem, né? Antes eu era a Rafa. Hoje eu sou a Prof. Rafa. Todas as conversas que a gente tem com os encontros, foi me despertando, assim, essa necessidade que eu tinha de partir para o meu caminho. Eu fui entendendo que eu posso, sim, que eu consigo, né? E que eu não preciso depender de ninguém e nem esperar por ninguém. Que o que eu fizer vai ser por mim. Não vai ser por causa de ninguém, nem por ninguém. Então, daí surgiu também a ideia do que eu falei, tá, então é isso, né? É isso que a gente vai fazer. Então, o meu projeto agora é para ginástica rítmica para mulheres adultas. Não é apenas sobre a GR, né? É um todo. No que vocês estiveram ali do meu lado, que vocês me ajudaram, gente, não era para eu estar aqui, porque com certeza, se não fosse isso, eu não estaria onde eu estou hoje. Se não fosse por vocês, isso não teria acontecido, isso não seria possível, né? E graças a Deus, Deus te colocou no meu caminho. Eu tinha dúvidas se a mentoria era para mim.
porque eu estava iniciando e eu achava que a mentoria era longe da minha realidade. Eu não me arrependo nem um tiquinho assim desde aquela nossa conversa que a gente teve. Eu fechei a mentoria, fecharia novamente. Eu indico, é só que muita gente eu acho que não tem noção o que é essa mentoria. Porque se tivessem, ninguém ia deixar para trás. Por coincidência, eu tava com a mesma roupa, né, do dia que eu fiz esse encontro, a gravação, para conhecer mais um pouquinho da história dessa professora. Mas é sobre isso, sobre você entender que mesmo quando você pensa que é impossível, que é difícil, que está distante, será que o que está faltando para você é um ginásio perfeito ou uma estratégia? A professora Rafaela mostrou para você aí como que foi a jornada dela e eu quero te convidar para este caminho. Existe um caminho para você ter dinheiro na ginástica rítmica. E esse caminho, ele é inédito no Brasil, porque não existe nada que te ofereça isso aqui no Brasil, que chama GR Make Money. É uma mentoria focada em profissionais da ginástica rítmica a ganharem dinheiro. É isso que eu quero trazer para você. Se você estiver disposto a ganhar dinheiro, esse é o seu caminho. Então vamos lá, boa notícia que eu vou te ajudar a faturar R$ 5.000 por mês ou mais com aulas de ginástica rítmica. Basta você estar disposto. Como é que você vai fazer então? Quarta-feira, dia 2, no caso nessa quarta-feira, a gente vai fazer às 9 da noite o encontro e nesse encontro eu vou abrir a minha nova turma para mentoria. Estamos no segundo ciclo, já temos muitos profissionais aí interessados nesse evento e muitos profissionais que vão aproveitar essa oportunidade de fazer parte desse projeto direcionado a fazer você ganhar dinheiro. Como que você vai participar então? Você vai me mandar uma mensagem aqui embaixo. Se você estiver assistindo essa aula aqui a tempo, né, do dia 2 de junho de 2025, você me manda uma mensagem e você vai dizer, Val, eu quero participar da aula de quarta, como é que eu faço? Se já passou do dia 2, tá tudo bem. Quem sabe, quando você mandar essa mensagem, a gente já tenha iniciado a nossa turma, mas de repente nem todo mundo passou pela análise e aprovação. Porque afinal eu quero na mentoria só profissionais com condições. Então, o que são profissionais com condições? São profissionais interessados, profissionais dedicados, profissionais dispostos. Esses profissionais vão ser os profissionais aprovados para entrar para a mentoria. Eu não vou aceitar qualquer pessoa lá, não. Porque afinal, se você tem um método e você não aplica, você não tem resultado. E aí, para mim, não é interessante. Eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Então, se você é um profissional que quer ganhar dinheiro com a GR, manda uma mensagem para mim, fala assim: eu quero participar da aula da quarta-feira do dia 2. Se você está vendo essa gravação depois, você sabe que você pode também me mandar essa mensagem, que aí a gente marca uma conversa, eu te explico se ainda tiver vaga para a mentoria. Tá legal? O que a gente vai falar nessa aula? Como ganhar dinheiro. Algo que ninguém nunca te explicou. Só que assim, não é só ganhar dinheiro ou só ganhar medalha. Não, eu vou te preparar em todos os pontos. Porque eu vou te oferecer um acompanhamento de finanças, de vendas, de marketing e também um acompanhamento de análise técnica comigo. Você já imaginou eu pegar a sua aula de GR e analisar cada item do que você colocou na sua aula? Para fazer com que essa aula venda mais e traga mais crianças para sua aula e você tenha mais resultados financeiros, é sobre isso, tá? Mas olha só, lembra que são só para profissionais comprometidos e são poucas vagas? Se você tiver interesse, me manda uma mensagem logo aqui, quando acabar esse encontro, que você vai ter a oportunidade de participar. E no mais, a gente se encontra aqui segundas-feiras às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia. Por enquanto eu ainda tô mantendo, tá? Tenho dúvidas ainda se eu vou querer essas lives aqui. Se você vai querer que essas lives permaneçam, eu preciso que você digite aqui. Eu quero que as lives continuem. Porque senão, muito em breve, eu tô pensando em cancelar esses encontros semanais. E aí você não vai mais ter esse conteúdo valioso, riquíssimo, que tá aqui disponível para você 2 vezes na semana. Então, eu preciso do seu feedback para saber se está te agregando, se você está aprendendo alguma coisa. Se você está acompanhando essa live aqui no YouTube, por exemplo, porque às vezes eu coloco esses conteúdos por lá, me manda uma mensagem. Fala, ó, Val, tá valendo a pena, eu tô aprendendo, aprendi isso, aprendi aquilo. Porque se você só assiste e não me dá feedback, para mim, fica sem força. E aí, quem sabe eu vou parar com esses encontros, tá bom? Tô sendo bem sincera aqui pra você, porque o importante é que esse conteúdo chegue até
até você e que você aprenda alguma coisa com isso. Senão, eu vou pegar o meu tempo e vou dedicar a outros profissionais que queiram mais do que você que de repente está aqui perdendo tempo, tá? Nós temos um objetivo só: conhecimento na GR seja espalhado. Quer conhecimento? Vem pra cá comigo. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã aqui nos encontros, nos conteúdos aqui do canal, e quarta-feira às 9 da noite, se você quer aprender como ganhar dinheiro na ginástica rítmica. Até lá!